Saber Cotidiano apresenta A partir de que momento que o casamento atinge esse status jurídico, importância de manutenção de uma determinada ordem, de uma determinada organização social? Esse é um tema que vai interessar muito Michel Foucault quando ele vai discorrer sobre essas relações entre sexualidade e casamento e o quanto, na verdade, a criação do casamento a partir de formas jurídicas, de regras, de cerimônias civis, contribui para um determinado cerceamento da sexualidade. Afinal de contas, as regras matrimoniais das sociedades europeias antes da Idade Moderna eram um pouco frágeis, eram um pouco fracas e meio que valia tudo. O casamento era a união de pessoas que estavam ali, que se conheciam, mas não havia um regramento jurídico que organizasse essas uniões. Só que em toda a sociedade, né, o casamento é um conjunto de regras, é um conjunto de regularidades. E essas regularidades se ligam, vai dizer Foucault, a algumas questões econômicas, né? Troca de bens, troca, reciprocidade de bens entre grupos sociais, troca de objetos e a questão da proliferação da espécie, da ampliação da população, ou seja, a demografia. E para a Europa, naquele momento, obviamente isso esbarra no crescimento de recursos e forças de produção. Bom, e a sexualidade? Como é que ela está envolvida com tudo isso? A sexualidade ela atua dentro desse sistema de bens e modifica esse sistema de bens, possibilitando que eles circulem de uma maneira específica. Por exemplo, acompanhado de compensações, dotes por esse casamento, por essas trocas entre seres, pela transferência de propriedades. Na Idade Média, o casamento ele ainda era desprovido de muitas dessas regras. A ideia de dotes ela se aplicava apenas à nobreza. E os camponeses tinham outras maneiras de se relacionar. É importante dizer que esse processo de passar de um casamento mais fácil para um casamento mais difícil, essa institucionalização jurídica do casamento, teve em vista a regulação social do capitalismo, ou seja, permitiu que se desacoplasse, de um lado, as questões jurídicas, que limitavam o casamento a uma questão contratual, e a questão da sexualidade, por outro, como algo da natureza, não social, não econômico, não jurídico. O que permitiu de fato essa dissociação? Uma ideologia de que se casa por amor, uma ideologia da livre escolha do parceiro, e uma institucionalização da família, a família nuclear burguesa que desempenha esse papel de reunificação daquilo que é natural, da sexualidade, do sentimento, com algo social, o casamento. Então a família, a ideia de família, de manutenção da família burguesa, ela vai ter esse papel de buscar trazer o que era tido como natural, a sexualidade, enquadrá-la num determinado modelo, ou seja, a reprodução da família, da espécie, dentro daquele modelo, ou seja, tudo fora daquilo, tudo estava no nível da anormalidade, e isso era respaldado juridicamente. Como a gente sabe, isso foi um processo longo. Afinal de contas, se a gente for pegar nos primórdios, né, o casamento cristão, o casamento no começo da era cristã, ainda muitas vezes obedecia elementos do casamento romano que permitiam, por exemplo,
o divórcio, a separação a partir da vontade dos entes. Não havia a ideia da indissolubilidade, não havia a ideia da não castidade, da importância da castidade, não havia a importância da conformação, da confirmação, da consagração do casamento a partir do ato sexual. E as escolhas eram pautadas por outros critérios. Não tinha tanta exigência econômica, não tinha tantas proibições, era possível se casar com menores de idade, não precisava, por exemplo, depois de autorização dos pais, isso ao longo da Idade Média. Havia, de fato, casamentos clandestinos, casamentos com mais de uma pessoa. Enfim, todas essas outras configurações, a partir de um determinado momento, foram demais para a sociedade burguesa. E buscou-se disseminar a ideia de um outro tipo de casamento. O casamento por amor, a obrigação do casamento religioso com consentimento do padre, a obrigação do consentimento dos pais para o casamento dos filhos, a escritura desses documentos de casamento. Buscou-se então anular tudo que era ilegítimo, ilegal. E com isso aumentou o custo social do casamento. A partir desse momento, configura-se também um sistema dentro da economia de dotes. Dotes a respeito dos filhos, né? A forma como a riqueza ela era distribuída e iria circular ao longo das gerações, de pais para filhos, a partir de relações de casamento. Então, a ideia de dote foi uma maneira que a sociedade encontrou para regular a ida dos recursos, a saída dos recursos de um lado para o outro. Importante dizer que nem todos os filhos tinham acesso a esses dotes. E quem não tinha, meio que se sacrificava em prol do irmão mais velho, geralmente, e virava celibatário, virava trabalhador livre, ia trabalhar com o irmão, mas meio que virava outra coisa, tinha uma outra função dentro desse sistema. Em caso de falecimento dos filhos, também o dote era restituído à família. E para evitar que o dote fosse também restituído à família, era importante ter filhos, porque você tendo filhos, você tendo herdeiros, essa era uma maneira de garantir que a continuidade daquela riqueza circularia nas gerações posteriores. Então, em determinado momento da sociedade burguesa, buscou-se lutar contra a ideia de celibatários, porque precisava, de fato, de força de trabalho. Buscou-se reduzir os limites do incesto, manter as mulheres em condição de uma inferioridade a partir do casamento. E, com isso, o casamento passou a ser visto como algo natural, mas civil. Antes natural, entendido como normal em todas as sociedades, mas que a partir daquele momento recairia sobre ele um código civil de condutas, de regulamentos, de regras, de obediências, que justamente tinha em vista cercear determinadas maneiras de exercer a sexualidade que não fossem para a procriação. Então, a sexualidade passa a estar totalmente atrelada à ideia do casamento. Sexualidade essa que era vista como natural, mas por isso matrimonial, por isso monogâmica e por isso procriadora. Tudo que estivesse fora deste esquema era anormal, amoral, ilícito. Inclusive, foi importante colocar isso em termos de lei para garantir o exercício da violência justificada caso houvesse esse tipo de escapada, né? Sempre, obviamente, com punições muito mais severas para homens do que para mulheres, do que para homens.
que mais a gente pode dizer sobre o casamento? Além desse enquadramento social, legislativo, rigoroso da sexualidade, tinha todo uma luta, uma força para evitar que o casamento se dissolvesse, que ele fosse corrompido. Afinal de contas, era possível, se tratando da sexualidade, algo da natureza, um elemento da natureza, se tratando do caráter duvidoso dos indivíduos, era importante reprimir uma série de questões sexuais atreladas a relações fora do casamento. Sexualidade, então, passa a atuar como um elemento perturbador da sociedade se ela não está domesticada, se ela não está enquadrada. E ela pode ser vista, inclusive, como um elemento de destruição da família. Reparem como esse tipo de discurso circula até hoje, principalmente em alguns meios religiosos, e com consequências graves, né? Porque não são essas proibições que de fato vão garantir, vão aplacar que atos ocorram. Justamente o contrário, né? Quanto mais se cerceia, mais é um convite para ir além do que a regra impõe. E mais se questiona essa norma. A gente está agora nesse momento de questionar vários acordos, várias formas de entender o que é de fato um casamento, o que é de fato essa união. É possível pensar em outras maneiras de se relacionar entre pessoas, né, que envolvam o cuidado, que envolvam o amparo mútuo, que envolvam o respeito, que envolvam a plena convivência e que também envolvam questões econômicas, sem que necessariamente a gente ligue isso à questão sexual. Então isso é um ponto interessante. E deixar a questão sexual pairar sobre uma série de outras situações dentro da sociedade e que não necessariamente esteja atrelada à questão marital de casamento.